Bom dia, a gente ficou com o tema Passive Voice, que eu, a Ana, o Carlos, o Isaías e a Larissa vamos apresentar. Passive Voice apresenta seu foco no sujeito paciente da oração. É bastante utilizado quando não destacamos ou omitimos o sujeito da oração. Vamos, por exemplo, the car was washed, que é o carro foi lavado. O foco está no foi lavado e não no carro. Ele é muito comum em jornais, como em notícias. Por exemplo, o carro bateu. O foco está no bateu, não no carro ou em quem bateu no carro. Ele enfatiza o objeto dessa frase. Ele é muito fácil, como eu disse anteriormente, ele enfatiza no foco e ele é mais possível de encontrar na posição do objeto da ação por meio da preposição, que é de alguma coisa ou alguém. Essa é a regra da passive voice. Pode-se utilizar o passivo para todos os verbos verbais, desde que se adeque do necessário. Tipo, o verbo to be mais o verbo principal, no particípio passado. No entanto, só podemos formar a voz passiva com o verbo transitivo, que são acompanhados por um objeto ou objeto de oração. A voz ativa ocupará a posição do sujeito de voz passiva. Sobre o passado simples. A voz passiva é formada pelo verbo to be principal e o princípio passado. No entanto, só podemos formar a voz passiva com o verbo transitivo, ou seja, ele é acompanhado por um objeto na oração. Uma vez que o objeto da oração passa a ser o sujeito. Alguns exemplos, como usando o exemplo da voz ativa: John helped his sister. John ajudou sua irmã. Não tem questão da adicionação do verbo to be e não tem a troca entre o objeto pelo sujeito. Agora, já na voz passiva aqui embaixo, your sister were helped by John. Na caso, sua irmã foi ajudada pelo John, onde já tem a troca do sujeito pelo objeto, na casa, que seria, no passado, é sempre dividido entre sujeito, verbo e objeto. Aí na casa tem a troca entre o objeto e o sujeito. Como foi falado, a troca do objeto com o sujeito, e no verbo sempre tem, como é conjugação no passado, sempre vai ter a adicionação, depende do caso, seguir na regra, a adicionação do ed no verbo. Bom dia, meu nome é Ana Beatriz e eu vou explicar sobre o presente simples. O presente simples, ele usa o objeto mais o verbo to be, mais o particípio do passado, com o verbo principal mais o complemento. No exemplo aqui a gente pode ver, ele vai colocar primeiro o objeto, the school, depois o verbo to be, with, o particípio do passado, painted, o verbo principal, que é by John, mais o complemento, que é by John. Vai ficar, the school is painted by John. A escola é pintada por John. Aqui também, na versão negativa, na forma negativa, vai ficar, the school is not painted by John. A escola não é pintada por John. Na forma interrogativa, o verbo to be ele vai passar antes do objeto. Então vai ficar, is the school painted by John? A escola é pintada por John? Na forma do presente contínuo, vai ser o objeto mais o verbo to be acrescentado com being. Vai ficar am being, is being, are being. Mais o particípio passado com o verbo principal, mais o complemento. Na forma afirmativa, vai ficar the school is being painted by John. A escola está sendo pintada por John. Na forma negativa, vai ficar, ele vai acrescentar, além do is e do being, vai acrescentar o not. The school is not being painted by John. A escola não está sendo pintada por John.
negativa, como na primeira parte, o verbo to be vai passar antes do objeto. Então vai ficar: Is the school being painted by John? A escola está sendo pintada por John. Na forma do presente perfeito, o objeto ele vai ser acrescentado com o verbo to be também, só que na forma da terceira pessoa. Have, e vai acrescentar o been. Have been, mais o participio do passado do verbo principal, mais o complemento. Na forma afirmativa vai ficar: The school have been painted by John. A escola tem sido pintada por John. Na forma negativa vai ficar: The school have not by John. Painted by John. A escola não tem sido pintada por John. Na forma interrogativa, como nas primeiras vezes, o verbo to be vai passar antes do objeto e vai ficar: Has the school been painted by John? A escola tem sido pintada por John. Dessa forma, todas as vezes que for presente perfeito, presente contínuo e presente simples, sempre vai acrescentar o verbo to be depois do objeto e antes do verbo principal. Bom dia, eu vou falar sobre o simples futuro. O que é o quê? O objeto mais o will be mais o verbo participativo do principal e o complemento. Por exemplo, na forma afirmativa ficaria: The school will be painted by John. A escola será pintada pelo John. Na forma negativa ficaria: The school won't be painted by John. A escola não será pintada pelo John. Na forma interrogativa ficaria: Will the school be painted by John? Ele troca os verbos. Will be, ele troca de lugar. No interrogativo ele fica antes do verbo. No negativo eles adicionam won't, be. E no afirmativo fica normal, depois do verbo. Will be painted by John. Próximo. No futuro perfeito ficaria o objeto mais will have been mais o verbo participativo mais o complemento. Por exemplo, na forma afirmativa ficaria: By next week, the school will have been painted by John. Por volta da próxima semana, a escola será pintada pelo John. Aí, nesse caso, a diferença do futuro perfeito para o futuro simples foi que eles adicionaram o been e está no mesmo lugar. Na forma afirmativa fica aqui: Will have been. Na negativa ficaria assim: By next week, the school won't igual a outra do simples, have been, que adicionou been, painted by John. Por volta da próxima semana, a escola não terá sido pintada pelo John. Na interrogativa ficaria: Will que the school have painted by John next week by John? Por volta da próxima semana, a escola terá sido pintada pelo John. Na interrogativa. Nesse caso aqui, ele não coloca o be. Ficaria da mesma forma da outra.